Estamos chegando ao começo verdadeiro do combate de Sakata Kentoki, o nosso menino de ouro contra o destruidor de mundos Odin, que tomou a vantagem do combate com a sua Gungnir, a lança que nunca erra. O que antes era uma lenda se tornou real com o nono cântico amaldiçoado. A lança de Odin voltou e acertou Sakata pelas costas, causando um dano brutal. Vendo isso, muitos da comunidade se lembraram de quando Thor lançou seu Mjolnir contra o Lobo lá na primeira rodada, e ele também voltou para acertar o seu oponente. O mangá diz que Thor lança seu Mjolnir e ele sempre acertou, mesmo após ser lançado 100 vezes. Mas o Lobo desvia facilmente. Apesar das similares habilidades de lançar e retornar de suas mãos, eu duvido que você sabia que pai e filho nórdicos dividem consigo a mesma magia. Ou pelo menos algo muito próximo disso. Ficou curioso? Então segue comigo para a 16ª edição do Destruindo Mistranslations, o quadro que explora e aprofunda o japonês original de Shumatsu no Valkyrie aqui no canal do Shitstein. Pois é isso mesmo que você ouviu na introdução. Thor e Odin carregam uma magia conjunta, ou ao menos algo teoricamente próximo disso. É confuso, mas eu espero que o vídeo seja divertido para vocês. Antes de qualquer coisa, vamos primeiro repassar a citação sobre Odin e a sua Gungnir, onde ele acerta o Sakata no mais recente capítulo 114. Masu Gungnir. A lança mágica Gungnir. つけば貫かれぬものなく、投げれば狙いを外れることなし。 Quando desferida, não há nada que não seja atravessado. Quando lançada, jamais erra o alvo. まさに天界志向の神器なり、古代北欧歌謡集、シノエッダより。 Sem dúvidas, é o tesouro sagrado supremo do reino celestial, de Eden Prosa. Como vocês puderam ver, a minha tradução é bem no que as traduções em inglês, espanhol e, claro, a português acabaram colocando no capítulo recente. Essa página não é o foco do vídeo em si, mas a gente tem alguns detalhes rápidos e curiosidades para poder mostrar para vocês. A lança de Odin é chamada de Masou Gungnir, com as evidentes katas para Gungnir e esse termo aí, Masou, que é o conjunto de kanjis com Ma, sendo demoníaco, maligno, espírito ou influência maligna, e Sou sendo lança. E esses dois kanjis têm curiosidades muito interessantes. Para o kanji de lança, alguns mais ligados no japonês podem estar se perguntando por que ele não está sendo lido como Yari, que é comumente o termo para lança. A questão é que o termo Yari normalmente é usado para situações físicas, para quando alguém ataca ou estoca com a lança, por exemplo, enquanto o Sou é usado mais para conceitos abstratos, como na arte da lança, Sou Jutsu, ou a própria lança mágica Gungnir. E tá, porque eu e tantas outras traduções colocaram Gungnir como lança mágica e não lança demoníaca? A questão é justamente na ambiguidade do termo Ma, que, como eu falei, pode ser lido como algo demoníaco, mas vai mais no sentido de algo sobrenatural, algo além do natural, além do mundo normal, ou seja, algo mágico. Sim, as traduções para lança mágica são adaptações optando por manter o sentido do texto para algo mágico, ou seja, algo além do natural. E o Odin não é um demônio pra gente poder colocar lança demoníaca, por exemplo, ele é um deus, então lança mágica pra mim faz bastante sentido mesmo. E curiosidade, o termo Masou do Odin também é usado com a famosa lança maldita que sempre acerta e mata do Kuchulain lá no Apocalipse dos Deuses. O último ponto que queria discutir da lança do Odin é ela ser chamada de Tesouro Sagrado Supremo pela Eden Prosa, que muitos podem se lembrar como sendo basicamente o mesmo tipo de citação que o Mjolnir recebeu no capítulo 4, também pela Eden Prosa, mas sim, existe uma diferença virtual entre essas duas citações. No capítulo 4, o Mjolnir de Thor é referenciado como o tesouro sagrado mais poderoso, usando os kanjis para Saikyo, enquanto a Gungnir de Odin usa os kanjis para Shikou, que basicamente se refere a algo supremo ou a algo elevado, um termo que inclusive já havia sido elaborado bem na minha edição 14 desse quadro Destruindo Mistranslations, falando especificamente de citações sobre a força do Odin, porque assim como na lança do Odin, o próprio Odin também recebe esse mesmo termo, Shikou, quando entra lá na sua forma boladona gostosa, e por isso, que é uma forma superior, uma forma suprema, assim como a lança dele. Bom, além desses dois detalhes que eu queria pensar, o resto da tradução é bem clara, A Gungnir sempre atravessa tudo que acerta e sempre acerta quando for lançado, jamais erra o alvo, Agora vamos para o ponto de foco do vídeo, que é o Mjolnir do Thor. Teria o Mjolnir do Thor a mesmíssima citação do seu pai Odin, de acertar o seu alvo sempre, uma magia? Para saber isso, vamos para o capítulo 5, volume 1, e investigar essas rounds. スノテオリの枝より。 Extraído da Eden Prosa. トール神ミョルニルを投擲し、霧の巨人たちの頭部を破壊す。
o deus Thor lança seu Mjolnir e destrói a cabeça dos gigantes de névoa. ミョルニルその魔力庫に100投して一度も外すことなし。 Devido ao poder mágico do Mjolnir, mesmo arremessado 100 vezes, ele não erra o alvo nenhuma vez. E ok, agora sim vocês devem estar surpresos, pois essa tradução acabou se perdendo ou sendo abstraída da maioria das traduções por aí. E não é só o evidente e gritante poder mágico citado aí, que tem pontos interessantes de ser comentados, mas também várias outras coisas que são bastante interessantes. Um exemplo é o que o mangá se refere aos gigantes da névoa, que são aqueles gigantes que atacam Asgard no flashback do Thor. Eles usam o kanji Kiri para névoa, no como uma partícula de possessividade, ou seja, né, o nosso de ou da, né, aqui na língua portuguesa, e o Kyojin Tachi, com Kyojin sendo gigantes e Tachi sendo um sufixo para um pluralizador de pessoas, ou seja, ele se refere a um grupo de pessoas, por isso a tradução fica como gigantes da névoa, ou gigantes de névoa. Só de curiosidade, no flashback do Hades, a raça de gigantes que é dita agir no comando da Gaia também usa o kanji para Kyojin, mas tem as katas acompanhando esses kanjis escritas como Gigantesu, ou seja, gigantes, de maneira direta mesmo, escrito literalmente gigantes. Então, ou os gigantes da névoa do Thor são uma subcategoria dos gigantes que a gente viu no flashback do Hades, ou são raças completamente diferentes por si só. Aí fica o questionamento para vocês responderem nos comentários. Agora, indo logo pro tópico central do vídeo pra gente conectar com a habilidade do Odin. O Thor tem os mesmos termos descritos em seu lançamento como Marioku, que é um ideograma bem direto e reto, significa poderes mágicos, poderes sobrenaturais, feitiço, enfim, é uma tradução bem clara para algo mágico, usando até mesmo o kanji lá que a lança Gungnir usava, que era Maa, para algo demoníaco, algo sobrenatural, que a gente explicou anteriormente, né? E ele também usa o kanji Ryoku, que significa força ou poder. E sobre ele acertar 100 vezes das vezes que ele for lançado, não tem muito segredo, tá escrito exatamente isso daí mesmo. Todas as 100 vezes que o Mjolnir ser lançado, ele vai acertar o seu alvo. Bom, ao menos teoricamente, né, já que ele meio que erra o Lubu, mas o retorno acerta o Lubu na teoria, né, o Lubu meio que desvia também. E aqui entra toda a discussão sobre como que a gente pode interpretar isso, né, esse poder mágico do Mjolnir, né. Você pode achar que, por exemplo, o Mjolnir tem um poder mágico, que é basicamente um ataque guiado, e o Lubu é tão incrível que ele ignora essa magia, ou que essa magia não necessariamente é um ataque guiado, e é que é só um conto, né, uma representação da Edda para demonstrar o quão proeminente o Thor é nos lançamentos. Enfim, você pode ter realmente diversas interpretações. Inclusive nesse mesmo capítulo, algumas páginas depois, o narrador fala que existe um além ao lançamento, usando o kanji Saki, ou seja, a Edda em prosa não constitui o que vai além, o que vem depois do lançamento do Mjolnir, que é o Mjolnir retornando às mãos do Thor para que ele possa desferir o golpe Geirud no oponente, coisa que inclusive a tradução oficial em inglês errou. Colocou ao contrário, que a Edda em prosa conclui isso, sendo que ela não conclui isso, ela não tem o pós-lançamento. E a Edda em prosa não constitui isso porque o Thor nunca teve necessidade de usar esse golpe nos gigantes. Ele sempre destruía a cabeça deles antes do Mjolnir retornar, sempre no seu arremesso, como é descrito na própria Edda em prosa. Ou seja, a minha conclusão do vídeo, minha interpretação baseada nesses pontos específicos, é que o tal poder mágico do Thor é uma hipérbole ou uma fantasia do fato do Thor sempre acertar o oponente, já que a intenção dele de fato não é acertar o oponente do lançamento, mas pegar o martelo no retorno. Mas claro, você pode interpretar que ele tem sim uma magia que auxilia ele de alguma forma a mirar melhor, ou quem sabe até retornar ao oponente, que nem faz com o Lubu, ou quem sabe também retornar à sua mão, né? Pode ser uma magia que auxilia alguma coisa assim. O que fica bem claro, entretanto, é que esse método de lançamento não parece ser a mesma coisa do Odin, que de fato a gente vê intuindo cânticos e cercando a Gungnir de runas, coisa que não parece ser o caso do Mjolnir. Então com isso, apesar da conclusão ser a mesma para ambos os golpes, né, eles voltam contra o seu oponente, eu diria que os funcionamentos e a possível magia deles é bem diferente também. Esse fator poder mágico do Mjolnir do Thor, inclusive está tanto na tradução oficial em inglês, quanto na tradução oficial em português da New Pop, ficando de fora somente na tradução português não oficial da Anima Regia, que provavelmente foi a que você leu, e na scan espanhola da Ragnarok Scanlations, esse ponto também fica de fora. Com isso, não temos como cavar com absoluta certeza que o Mjolnir do Thor tem uma magia semelhante à do Odin, mas quem sabe nos próximos capítulos não temos mais informações sobre isso, afinal de contas o Thor tá vendo a luta do Odin, né? Comenta aí se você sabia dessa habilidade secreta do Deus dos Trovões e se concorda comigo que ele não tem lá realmente poderes mágicos e a sua opinião desse vídeo. E não se esquece de deixar o like e compartilhar porque esse tipo de vídeo é sempre muito trabalhoso de fazer, então se você quiser mais, tem que apoiar o canal, beleza?
Como sempre, agradecimento aos boosters do servidor do Discord, Falha, Dam, Vene, Kalin, Halfboy e Gegel, que eu temos General de Guerra, João VRK, Ariel Ranger, Ultimate Dimensions, Adora Dots, Darkzinho, Vitor Emanuel, Omni, Alex Grindel, Gig, Francisco Fagner e Igão 2002 por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.